num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a sua cabeça, pois a sua redenção física se aproxima. E o arrebatamento será algo que o mundo nem notará, porque acontecerá num piscar de olhos. Porém, eles logo perceberão que todos nós desaparecemos. E então muitas pessoas passarão a crer, porque eles verão as nossas coisas, os nossos objetos, e eles vão dizer: meu Deus, aquilo que eles falavam era verdade. E por isso eu creio que haverá um grande avivamento nos últimos dias. A igreja transcenderá as quatro paredes. E eu quero que todos estejam online, pregando este evangelho da graça, este precioso evangelho da graça, pregando aos quatro cantos da terra. Deus deseja que alcancemos o maior número de pessoas possível, porque o tempo é curto. É tempo de pregarmos o maravilhoso evangelho da graça. Domingo da Visão. Eu desejo um feliz ano novo a todos vocês. Igreja, nós estamos muito animados porque neste ano novo Deus tem preparado dias ainda mais excitantes e maravilhosos para todos nós. Glória a Deus! E cada vez que olhamos o tema desde o começo do ano, vemos Deus ajustando para nós um tema, algo para nós focarmos e estarmos atentos para aquilo que Ele vai fazer. E quando de fato acontece ao longo do ano, neste momento, sabemos que Deus falou conosco. E isso nos dá uma segurança para permanecermos neste caminho, nesta trilha que caminhamos. Amém? Glória a Deus! Assim como o ano do tempo e espaço, e aí entramos nesta pandemia, a pandemia do coronavírus, e quando Deus me deu aquela palavra, ainda estávamos no ano anterior à pandemia. É claro, foi no ano anterior, 2019. E eu jamais poderia esperar que o mundo inteiro estaria num lockdown, em distanciamento social, sem poder viajar e tudo isso. E nem mesmo a igreja se reuniria da maneira que costumávamos, reunidos fisicamente. Mas Deus falou comigo, no ano de 2019, que o tema seria o ano do tempo e espaço. E quem poderia imaginar que passaríamos o ano todo assistindo, através das mídias, além do tempo e espaço, a palavra de Deus veio a nós, a todos nós. E o tempo foi abreviado, e o nosso alcance foi maior, mais extenso e expansivo, e fomos capazes de atingir mais pessoas com o Evangelho de Cristo. E no ano da Visão Razão, que foi exatamente o ano passado, 2021, contemplamos Deus nos dando visões em nossos corações, muitas visões pessoais, inclusive para mim, um movimento maior e um movimento pessoal. E eu sei que muitos de vocês tiveram visões renovadas para sua família, para sua vida, sobre as direções que Deus quer que você tome, novas visões para você tomar cuidado da sua saúde. E Deus nos entrega uma visão antes da motivação. Meus pensamentos sobre você são pensamentos de bem, e meus planos são de bem e não de mal. Sempre quando o inimigo profetiza algo sobre o futuro, é sempre algo mal. Ele diz: a menos que você faça isso, a menos que você faça aquilo, a menos que você dê dinheiro aqui, esta coisa terrível acontecerá com você. Isso é uma técnica maligna. E é por isso que ele usa diferentes meios com a sua voz, mas é sempre a mesma coisa. Mas é sempre algo para te fazer ter medo do futuro. Enquanto a visão de Deus é sempre algo maravilhoso para o seu futuro. Glória a Deus! Então o que Deus tem para nós neste ano 2022? O ano da... Glória a Deus! Antes disso, quero dizer que eu recebi a visão para este ano num sonho. Nem sempre eu recebo a palavra de Deus em sonhos, mas sabemos que Deus pode usar sonhos para falar conosco. Sim, como aquele versículo diz que os velhos sonharão, mas vocês sabem que até jovens como Daniel receberam sonhos, enquanto ainda eram jovens. Então não é uma questão de ser jovem ou velho.
Na verdade, as visões são imagens que você recebe de Deus enquanto acordado. E sonhos são imagens dadas por Deus enquanto você dorme. Então eu tive esta visão enquanto dormia. E eu me lembro que foi quase no momento de acordar, eu tive este sonho da parte do Senhor. E eu vi claramente o ano. Que este ano, 2022, seria o ano daquilo que Deus tem para nós. Amém? Está pronto para receber? Sente-se e desfrute. O ano do descanso e da aceleração. O ano do descanso e da aceleração. E no meu sonho eu enxerguei isso muito claramente. O Senhor me mostrou o ano do descanso e da aceleração. E a segunda coisa que eu percebi é que eu me vi. Eu ainda estava dormindo e eu me vi numa daquelas esteiras que se vêem nos aeroportos. E eu vi que as pessoas que estavam ao meu redor, elas não estavam naquela esteira. E elas estavam correndo, estressadas, ansiosas, carregando pesadas bagagens. Muitos estavam acelerados, outros correndo. E eles também estavam ofegantes. E aí eu olhei para eles e senti compaixão. Porque enquanto isso eu estava calmo, relaxado. Porque eu estava naquela esteira. Não quer dizer que eu não tinha bagagens. Quando eu olhei eu vi que tinha 2 bagagens e elas pareciam pesadas. Mas elas estavam ali em cima daquela esteira. As pessoas estavam correndo, mas não estavam descansadas. E ainda assim, enquanto eu descansava, eu estava acelerando. E eu acordei. E quando eu acordei, eu vi muito claramente. Esta foi a visão do tema do ano mais clara de todas que Deus já me deu. Descanso e aceleração. Parece algo até paradoxal. Porque quando você está descansando, você não parece estar acelerando. E quando alguém está acelerando, não está descansando. Mas os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Deus está dizendo que quando você entrar no descanso dele, nos esforcemos para entrar no descanso. Quando você entrar em seu descanso neste ano, as coisas vão acelerar para você. Aquilo que levaria meses, aquilo que levaria anos, vão se acelerar e se manifestarão neste ano. E o Senhor também me disse que tudo isso tem a ver com a sua restauração do tabernáculo de Davi neste ano. Na verdade, eu fiquei pensando comigo mesmo quando Deus me deu essa palavra. E a próxima coisa que aconteceu foi o pastor Lawrence pregando no Dia de Ação de Graça sobre o tabernáculo de Davi. Ele falou um pouco sobre isso. Eu disse, não pregue meu sermão. Mas isso quer dizer que ele está dando ouvidos ao Espírito Santo. E ele está no movimento daquilo que Deus está dizendo. Para agora, para este momento. Glória a Deus. E tudo que tem a ver com o ano do descanso e da aceleração também tem a ver com a restauração do tabernáculo de Davi. Porque o Senhor disse que ele vai reparar suas ruínas. Amós 9, verso 11. Diz assim, naquele dia, quando eu restaurar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas. Veja que a palavra brechas aí está no plural. Ou seja, não é apenas uma brecha, há vários espaços, várias brechas. E Deus diz que vai restaurá-lo a partir das suas ruínas e restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e em algumas traduções também é traduzido como Adão, ou seja, homem, e todas as nações, ou seja, os gentios, que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. E vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Então o Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi nestes últimos dias.
E quando eu ensinei sobre o tabernáculo de Davi muitos anos atrás, e o pastor Lawrence fez menção disso algumas vezes no sermão, que tudo se refere à igreja que ele está construindo nestes dias, aleluia! E nós sabemos que estamos chegando ao ápice da era da igreja. Jesus pode voltar a qualquer momento. Esta praga, esta pandemia pela qual o mundo está passando, que tem sido total, tem sido algo global, não é algo isolado apenas para algum país ou para algum lugar, é algo global. E o Senhor Jesus disse que quando sinais como esse acontecessem de forma global, a sua vinda estaria próxima. Levantem-se, porque a vossa redenção se aproxima. Mas a Bíblia também diz que ele vai reparar todas as brechas, todas as fissuras de todo o tabernáculo de Davi. Tudo que está danificado, ele vai reparar, restaurar, como na antiguidade. Na verdade, a reconstrução começou quando a igreja começou. Na festa de Pentecostes, no livro de Atos, quando Jesus ascendeu aos céus, e a Bíblia diz que exatamente após 50 dias da sua ressurreição, temos a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e encheu toda a igreja. Ali é o nascimento da igreja. Amém? A igreja estava nova, jovem, e ela ainda estava presa à lei, ainda estava presa a muitas tradições judaicas, e ainda assim eles tinham a graça e a liderança do Espírito Santo. Então houve um conflito. E o conflito chegou ao ponto em que Paulo e Barnabé estavam pregando para os gentios, e sinais e maravilhas estavam acontecendo, os gentios sendo salvos, e alguns daqueles cristãos judeus começaram a confrontar Paulo. E eles diziam, você precisa falar para eles se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés. E esta discussão foi tão acalorada, foi uma discussão tão intensa, que Paulo foi para Jerusalém e disse, vamos nos reunir num conselho, é chamado de Conselho de Jerusalém. Se os gentios que foram salvos precisavam manter a lei. Então se reuniram, e quando se reuniram, Pedro estava ali. Lembre-se que Pedro foi usado por Deus para alcançar os gentios. Vocês se lembram daquele episódio na casa de Cornélio? Amém? Então Deus usou Pedro para alcançar os gentios. Naquele tempo Paulo não havia se convertido. Então Deus usou a Pedro, e Pedro se levantou e disse, gente, ouçam, Deus usou a minha boca para pregar o evangelho aos gentios. E todos vocês sabem que eles foram purificados pela fé. E aí ele diz algo muito bonito. Por que vocês tentam a Deus, colocando um jugo sobre estes discípulos, nestes novos discípulos? Por que tentam a Deus em colocar este jugo sobre esses discípulos que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Alguns podem dizer que toda essa discussão se refere apenas à circuncisão, mas não é apenas sobre a circuncisão. Está falando sobre toda a lei de Moisés, do Monte Sinai. Esta é a discussão. Se fosse apenas a circuncisão, não faria nenhum sentido Pedro dizer, por que tentar a Deus, colocando um jugo sobre eles que nem nós e nem nossos pais conseguiam suportar? Por que Pedro diria que não conseguiu suportar a circuncisão? Sabe, as crianças judias, os meninos judeus, eles são circuncidados quando são bebês, com apenas 8 dias. Quando completam 8 dias, eles são circuncidados. Esta é a lei. E como assim eles não conseguiam suportar? Eles não tinham nem consciência. Entenderam? Eles não tinham nem consciência. Então, obviamente, Pedro está falando sobre guardar a lei que nem nós, nem os nossos antepassados conseguiram suportar. E ele diz algo muito bonito aqui. Ele diz, nós cremos que através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos assim como eles. Esta é uma declaração, na verdade, muito bonita e muito humilde de Pedro, porque Pedro acabou virando o jogo contra aqueles judeus que queriam que os gentios também guardassem a lei. Na verdade, ele disse assim, gente, nós cremos que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos da mesma forma que eles, os gentios. Veja que ele poderia ter dito assim, nós cremos que pela graça de Jesus Cristo, eles, os gentios, serão salvos, assim como nós. Ele poderia, afinal, eles foram salvos primeiro, certo? Mas esta foi uma bela e humilde declaração de Pedro, porque ele queria chocar aquelas pessoas que estavam tentando ser legalistas contra os discípulos gentios. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, assim como eles se salvaram. Não é lindo? E então, Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, se levantou. E ele disse algo muito bonito que confirmava
a profecia de Amós sobre o tabernáculo de Davi, e foi isso que ele disse. Então toda a multidão ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios. Simão aqui é Pedro, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. E concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E agora Tiago vai citar Amós 9:11. Depois disso eu retornarei e reconstruirei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante dos homens, em Amós ele diz o restante de Edom. Edom na verdade significa Adão. Para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então está muito claro, existem pessoas que ensinam que esta profecia de Amós sobre Deus reedificando o tabernáculo de Davi aconteceria apenas quando Jesus voltasse para o governo do milênio em seus 1000 anos na terra. Somente então isso aconteceria, que o tempo da ceifa seria até o tempo de arar, de pisar nas uvas até o tempo de semear, e esta é uma aceleração. E isso só aconteceria quando Jesus voltar. Não, meu amigo, é óbvio que já está acontecendo. Desde a igreja primitiva, Deus já começou a restaurar as brechas das áreas que podem estar quebradas do tabernáculo de Davi. E veja que brechas é plural, então ele ainda está restaurando a igreja ao longo de todos esses anos. E eu creio que estamos chegando no final de tudo isso. Eu creio que pode ser este ano que Deus vai reconstruir e reparar as últimas brechas do tabernáculo de Davi. Nós podemos ser a última geração, a geração final, aquela que vai ver Jesus vir nos buscar, e então estaremos com ele no céu por 7 anos, e então voltaremos com ele para o governo do milênio. Aqui na terra, é isto que a Bíblia fala. Mas veja em Amós, quando ele profetizou sobre o tabernáculo de Davi, é muito claro que ele está dizendo que isto aconteceria, e na verdade já está acontecendo. Quando Tiago disse: pessoal, isso que vocês estão vendo, os gentios sendo salvos, isto é uma profecia, e com isto os profetas concordam, que eis que nos últimos dias Deus disse que restauraria o tabernáculo de Davi, e todos os homens buscariam ao Senhor, e eles seriam salvos, haveria uma grande colheita de almas, aleluia! E eu creio que isso vai acontecer este ano. Você verá pessoas que você nunca imaginou sendo salvas. Aquelas pessoas que você tem orado, haverá uma aceleração. E eles serão salvos, glória a Deus. Aleluia! E haverá uma grande colheita de almas. Veja que o Senhor nos mostrou que no ano da visão razão haveria uma grande colheita de almas. Imagina neste ano, onde Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, para que todos os homens o busquem, neste ano do descanso e da aceleração. Glória a Deus! Por que descanso? Porque descanso será quando o tabernáculo de Davi finalmente... Veja, o tabernáculo de Davi é somente uma tenda vazia, sem a arca da aliança. Davi anelava em seu coração trazer a arca de volta ao lugar central, o lugar onde Deus queria estar, em Sião, no Monte Sião. Esse era o coração de Davi. Eu acredito, igreja, eu creio, esta é a razão pela qual Davi era chamado de alguém segundo o coração de Deus. Sabe, quando Deus rejeitou o rei Saul, Samuel disse que o Senhor havia encontrado alguém segundo o seu coração. Em Atos 13, quando Paulo pregou na sinagoga dos judeus, ali na Síria e na Antioquia, ele disse essas palavras, ele citou, quando Deus diz: eu encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Então o profeta Samuel disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Paulo confirma no Novo Testamento que Deus enxerga em Davi um homem segundo o seu coração. Nenhum outro homem recebeu este atributo, esta denominação. Deus dizendo: eu encontrei um homem. Deus procurava por um homem que fosse segundo o seu coração. Nós dizemos coisas como: aquele menino está no meu coração, ou seja, ele sabe exatamente o que você quer, e ele faz aquilo que te agrada, e você desfruta da companhia dele. Amém? Deus ama todos os seus filhos, mas tem alguns filhos que ele gosta mesmo,
Ele gosta muito deles, ele quer estar com eles. Eu não quero apenas ser amado por Deus, eu quero que Deus tenha prazer em mim, goste de mim. Sabe, a Bíblia diz que Davi era querido por Deus, Deus se deleitava nele. Certa vez, após Davi ter ascendido ao trono, ele reuniu todos os seus líderes, todos os seus músicos, reuniu todos os seus valentes, e ele disse assim, em 1 Crônicas 28. No entanto, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel eternamente. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, ele se agradou de mim. Eu amo essa parte. Ele se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Você não gostaria que Deus se agradasse de você? Não apenas ser amado. Deus te ama, mas que Deus se agrade de você. Eu quero que ele se agrade de mim. O que você acha que era o segredo de Davi? O que o tornava um homem segundo o coração de Deus? E que Deus não somente o amava, mas se agradava dele, para o torná-lo rei sobre Israel. Eu creio que era pelo fato do seu coração ansiar pela arca da aliança, a própria presença, o trono da presença de Deus, do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Em seu coração ardia o desejo de trazer a arca para o seu lugar devido, o Monte Sião. Naquele tempo, a arca estava em Kiriat Jearim, que significa cidade das florestas. Na verdade, era mais um vilarejo, Kiriat Jearim, a cidade dos bosques, e ficou lá por aproximadamente 20 anos. E Saul, o primeiro rei de Israel, não tinha o desejo de buscar a presença de Deus, de trazer a arca para Jerusalém. Ele não tinha esse desejo. Ele não buscava Deus. Porém, Davi ansiava por Deus. E alguns dizem que Davi era segundo o coração de Deus porque se arrependia rápido. Sabe, amigo, existem também outros homens na Bíblia que também eram rápidos em se arrependerem. Mas nenhum deles foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Havia algo único que distingue Davi de todos os outros. E eu creio que era pelo fato dele ter o desejo de trazer a arca para o lugar central. Então, este ano, Deus deseja que todos nós rendamos ao seu filho, o seu filho amado, o filho que ele ama. Deus ama o seu filho. E amigo, aquilo que você fizer ao filho de Deus é o que Deus fará com você. Ame o seu filho e Deus te amará de uma forma que você nunca sonhou. Honre o seu filho e Deus te honrará. Sabe, se você promover o seu filho, Deus promoverá você também. Amém? E se você desprezar o seu filho, Deus também desprezará você. Se você rejeitar o filho, Deus rejeitará você. Mas se você aceitá-lo, Deus também te aceitará. E a salvação é exatamente isso. É aceitar o seu filho. Não é apenas dizer, eu creio em Deus. Não, a Bíblia diz que Jesus falou, eu sou o caminho. O caminho é artigo definido, quer dizer que não há outro. A verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então é a pessoa de Jesus, que é a imagem expressa de Deus. E a Arca da Aliança naquele tempo, naquela época, no Velho Testamento, foi construída primeiro no Monte Sinai. Amém? Deus deu instruções para Moisés e foi construída por Bezalel e Aholiabe, e eles a construíram baseada nas instruções dadas no Monte Sinai. E Deus separou a arca para ser o objeto mais importante de todo o tabernáculo de Moisés, para ser uma expressão, a expressão mais clara do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, naqueles 40 dias, enquanto Moisés estava naquele monte, Deus estava revelando o seu Filho, nada mais. Era tudo sobre o seu Filho, o seu coração não estava cheio de regras. Ele não ficou entregando leis e mais leis. No final, apenas ele entregou as 2 tábuas dos mandamentos. Mas quando Moisés estava ali, Deus falou sobre o tabernáculo. E a Bíblia diz que cada pedaço, cada símbolo demonstra a sua glória. Cada pedacinho descrevem a pessoa, a glória, a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua obra consumada. E a Arca da Aliança é o móvel mais importante do tabernáculo de Moisés, portanto ficava alojado no Santo dos Santos. E eu creio que, ao enxergar Jesus de forma diferente neste ano, vai te fazer entrar neste descanso. Porque Jesus disse, venham a mim. Veja que não é, vem até uma fórmula, vem até esta técnica, venha para a minha mentoria. Não, venham a mim. Venham até Jesus, até a presença do Senhor Jesus. Venham a mim.
e eu lhes darei descanso. No grego literalmente diz: venham a mim, e eu, a minha pessoa, te descansarei. Eu te descansarei. Isto é o mais próximo do que Jesus disse. Eu, a minha pessoa, vai descansar você. Então enxergar a pessoa de Jesus é realmente desfrutar de toda bênção que Deus tem para nós. Tudo que é bom é encontrado no Senhor Jesus, em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Tudo foi feito por Jesus e sem ele nada do que existe se fez. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vemos que quando Deus dá instruções a respeito da Arca da Aliança, ele tinha o seu filho em seu coração. O seu coração pensava em seu filho. E todo o tabernáculo era sobre o seu filho. O seu coração não estava na lei. Ele sabia que o homem não conseguiria cumprir a lei. Ele deu a lei justamente para o homem ver isso, que o homem é pecador. Mas aquilo que Deus deu ao homem para revelar que ele é pecador, o homem tem tentado utilizar a fim de se justificar. Este não é o propósito da lei. Eu apoio a lei no propósito da qual ela foi criada. Ouça bem, porque quando Deus entregou a Arca da Aliança, era para descrever uma pessoa em sua obra consumada. O seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha a arca, veja os materiais. Na verdade, não dá para ver a madeira. Ela é feita de madeira nobre, em formato retangular. Ela é feita de madeira de acácia, que é famosa por ser uma madeira incorruptível. E a madeira fala conosco a respeito da sua humanidade. E ela é completamente revestida por ouro. Ela é totalmente revestida por ouro a ponto de você não enxergar a madeira. E o ouro fala da sua divindade. Então Jesus é o Deus homem, aleluia, completamente, inteiramente Deus, completamente, inteiramente humano, homem, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus, sendo ele o resplendor da sua glória, ou seja, o ouro, a sua divindade, e a expressão exata do seu ser, ele veio como homem, para ser a expressão exata, para que possamos ver quem é Deus, como ele é, e sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Veja que tem como se fosse uma coroa em todo o redor, em volta dos querubins. Aquele é o propiciatório. Aquela cobertura é o propiciatório. É o que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois dele mesmo ter purificado os nossos pecados. Então vemos aí a beleza da sua obra perfeita, quando ele mesmo purificou os nossos pecados com seu sangue. O sangue derramado na cruz, quando o sangue é derramado no propiciatório, vem sobre todo Israel o perdão de Deus. Quando o sangue está no propiciatório, a Arca da Aliança se torna funcional. Enquanto não há sangue no propiciatório, a arca não está funcionando do jeito que Deus projetou. Quando você traz para um cenário onde o povo está buscando vitória na guerra, se não há sangue no propiciatório, não haverá vitória. Deve haver sangue no propiciatório. E o sangue era espargido, no caso de Israel, uma vez ao ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e espargia o sangue no propiciatório. E quando o sangue está no propiciatório, sabe, e é por isso que vimos no vídeo agora, que quando o sangue é derramado, aí sim vem o perdão, glória a Deus. E aí quando o perdão flui através do sangue de Jesus Cristo, as pessoas recebem curas, recebem vitórias, recebem bênçãos de todos os tipos, aleluia! Glória a Deus, até mesmo a morte é vencida pelo sangue de Jesus, aleluia! Amém? Amigo, a Bíblia diz em Romanos que Deus ofereceu Jesus como propiciação. A Bíblia diz propiciação, que é uma palavra grande, que é, na verdade, a palavra hilasterion em grego. E hilasterion é usado no grego da versão Septuaginta do Velho Testamento, que fala sobre a tampa. Então, literalmente, Deus entregou Jesus para ser o propiciatório, onde o sangue é derramado. E você sabe o que ele cobre? Se você olhar dentro da Arca da Aliança, olhar dentro da Arca da Aliança significava morte no Velho Testamento. Mas se você olhasse lá dentro, você encontraria 3 itens. E cada um desses itens revelam o pecado do povo. Amém? Os nossos pecados. O pote de ouro com maná significa a murmuração do povo contra Deus quando o Senhor entregou o maná. E eles perguntaram o que é isso? E literalmente em hebraico, maná é menhu. O que é isto?
E então eles rejeitaram o maná. E como vocês podem ver, temos ali a vara de Arão, o sumo sacerdote, e novamente o povo havia murmurado. O povo murmurou contra Arão e é por isso que Deus fez a vara de Arão florescer, para calar aquela murmuração contra o líder que Deus escolheu. Amém? E tudo isso se refere a Jesus. Jesus é o pão que vem do céu, o verdadeiro pão. E ele foi rejeitado. Jesus é aquele que ressuscitou. Amém? Ele trouxe vida ao sepulcro, assim como essas rosas que surgiram de uma vara morta. Ou seja, isso é a ressurreição. E temos ali as 2 tábuas da lei, que significa a rejeição do homem contra os padrões de Deus. Então Deus está dizendo, todos esses símbolos retratam a rebelião, a desobediência e todos os pecados estão debaixo do propiciatório, embaixo do propiciatório, ali embaixo do propiciatório. E é justamente por isso que quando o povo de Bet-Semes, quando a arca voltou, lembram que os filisteus mandaram a arca de volta numa carroça de bois? E eles ficaram curiosos do que tinha dentro e então abriram e olharam ali dentro e muitos morreram. Quem olha dentro da arca morre, porque ao olhar ali dentro você vê a lei. Eles viram os itens da rebelião, por isso Deus disse, mantenha o propiciatório ali em cima. E é por isso que o propiciatório, a graça, é mais elevada do que a lei. E a Bíblia diz no livro de Gálatas que quando você tenta guardar a lei, você acaba se separando de Cristo porque está tentando ser justificado através da lei. E então você cai da graça. Cair da graça significa que ela está mais elevada que a lei. Amigos, não caiam da graça. E a forma de cair é tentar guardar a lei. Eu creio que muitos fiéis hoje acabam cometendo o mesmo pecado de Bet-Semes. Estão tentando tirar a lei debaixo do propiciatório. Deus disse não, coloque debaixo do sangue, debaixo do propiciatório. Somente uma pessoa pôde guardar a lei. Jesus disse, a tua lei está em meu coração. Ele é a arca da aliança. Glória a Deus. Então a arca da aliança fala da pessoa, o ouro e a madeira, do Deus homem e também da sua obra, do propiciatório. E estava no coração de Davi trazer a arca desde quando ele era menino. O primeiro rei de Israel não tinha nenhum desejo pela arca, de resgatá-la para sua habitação. Ele não tinha o desejo de buscar ao Senhor em frente da arca. Todos os termos que Davi usava, como por exemplo, estar na sombra do Onipotente, entre as asas dos querubins, ele se referia à arca, que é um símbolo que representa o Senhor Jesus Cristo lá no Velho Testamento. Amigo, é um sinal de sabedoria. Querer estar focado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe o que aconteceu com Salomão quando ele clamou por sabedoria? Quando Deus apareceu para ele num sonho, amém? Enquanto dormia, e ele pediu a Deus sabedoria. Deus apareceu para ele e disse, pede-me o que queres, e ele pediu um coração com discernimento, um coração sábio e com discernimento. E ao acordar, a primeira coisa que ele fez, ele buscou ao Senhor. Sabe onde ele estava quando ele recebeu aquele sonho? Sabe onde? Ele estava, na verdade, em Gibeon, onde ficava o tabernáculo de Moisés. Ele foi lá buscar ao Senhor. E naquele momento, a arca da aliança estava no tabernáculo de Davi, o seu pai, na cidade de Davi, no Monte Sião. Quando ele acordou, ele se deu conta. Veja o que acontece quando o homem recebe sabedoria do Senhor. Por que estou neste lugar de formalidade? Por que estou na velha aliança? Apesar de crescer sabendo que a arca da aliança ficava na cidade de Davi, mas não havia sabedoria para acalentar, para celebrar, para apreciar a pessoa de Jesus Cristo. Se nesse ano você apreciar a pessoa de Jesus Cristo, a sua vida será transformada de dentro para fora. Aleluia! Uma vez que o seu desejo é buscar cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo, a sua vida é totalmente transformada, meu amigo. Você passa a ter uma vida radiante. Você passa a ser uma pessoa radiante. Aleluia! E passa a ter uma saúde radiante. Sim, este ano a sua saúde surgirá como a alvorada. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Então, quando ele acordou, após receber sabedoria, ele foi ao tabernáculo de Davi. Ele foi para onde a arca estava e a Bíblia diz que ele adorou o Senhor ali. É um sinal de sabedoria quando alguém começa a buscar o Senhor Jesus. Os homens sábios continuam buscando Jesus. Aleluia. Pastores e líderes, lembram das 7 igrejas? É por isso que existem 7 igrejas no Apocalipse. Jesus tem, na verdade, uma palavra especial. É por isso que a cada ano nós precisamos ter uma palavra diferente para aquele ano.
Glória a Deus! E Deus entrega diferentes mensagens para diferentes igrejas. Amém? É por isso que temos 7 igrejas no Apocalipse, cada uma tem uma revelação diferente. Se você analisar bem, esta igreja aqui está sofrendo... Ok, eles perderam o primeiro amor, a igreja de Éfeso. E sabe como Deus falou com eles? Ele disse assim, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio entre os 7 candelabros de ouro. Ele está no meio da menorá, ele é a luz central. Ou seja, por que eles perderam o primeiro amor? Pela falta da revelação de ver Jesus neste aspecto, que ele deve estar no centro da nossa vida cristã. E por isso, perderam o primeiro amor. Amém? Eles haviam se esquecido. Por quê? Porque confiavam na sua própria força. Dependiam de si mesmos. Eu conheço o teu trabalho, as tuas obras, a sua paciência. Mas este não é o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, nem a perseverança proveniente da esperança. Tudo era esforço próprio, e Deus disse, vocês se esqueceram, que sou eu que sustento. Vocês são as 7 estrelas, ou seja, cada ministério, cada pastor, cada líder de ministério, ouça, Jesus te sustenta com a sua mão direita da sua justiça. Amém? Se você crer nisso, ele vai restaurá-lo porque cada igreja, Jesus se revelou de uma forma. E desta forma única, ele diz, por conta da falta dessa revelação, você está sofrendo esta situação. Para a boa igreja de Filadélfia, onde não houve repreensão, ele se revela como aquele que tem a chave de Davi, que abre o que ninguém fecha e fecha o que ninguém abre. O que isso quer dizer? Se fortaleçam. Ninguém fará nada com vocês a menos que eu abra a porta. E sou eu quem fecha a porta. Eu tenho a chave de Davi. Aleluia. Então cabe a nós conhecer cada vez mais Jesus e estar mais e mais na graça com Ele, buscarmos cada dia mais Jesus. Este era o coração de Davi. E o Senhor me disse que neste ano, o Senhor tem me direcionado a estudarmos cada vez mais a vida de Davi, em nossos ensinos, seja lá sobre liderança ou no ministério de louvor e adoração, estudaremos a vida de Davi. A vida de Davi será estudada como nunca antes em todos os anos anteriores. Estudaremos grandemente e predominantemente neste ano. Amém? Esta é a instrução que o Senhor me deu e eu pretendo obedecer. Então vocês vão me ouvir falar bastante sobre a vida de Davi, sobre a sua pessoa e como ele é uma tipificação de Jesus. E é por isso que o tabernáculo de Davi não pode ser o milênio, porque Davi vem antes de Salomão. Davi é uma representação de Cristo, quando ele foi rejeitado. Hoje, eu e você buscamos um Cristo que é rejeitado. O mundo, de forma geral, não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o verdadeiro rei, mas um dia ele voltará como rei, assim como Davi voltou e ascendeu ao trono. Mas antes ele vagou pelo deserto, e todos aqueles que seguiam Davi no deserto são como nós, que seguimos Jesus agora. Apesar dele ter sido rejeitado, nós sabemos que estamos seguindo ao rei, o verdadeiro rei que um dia ocupará o seu lugar central no mundo. E todo joelho se dobrará a ele. Porém, agora nós o seguimos em sua rejeição. Amém? Nós estamos o seguindo em sua humilhação, em sua situação humilde. E a Bíblia diz que estes homens se tornaram poderosos. Foram estes homens que receberam altas posições, quando ele assumiu o seu reinado, ascendendo ao trono. Amém? Então, Davi é uma imagem de Jesus Cristo agora, antes do milênio. Agora Salomão, o seu filho, retrata o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele governa em seu retorno, governando o milênio em Jerusalém, sobre toda a terra. Amém? Este é o governo do milênio. Glória ao nome de Jesus. E houve a era de ouro em Israel, quando Salomão governou. Isso retrata o reinado do milênio de Jesus. Então o tabernáculo de Davi não retrata o milênio. Ela retrata a igreja de Jesus agora. Amém? Espero que você esteja entendendo tudo isso, meu amigo, que é para este ano. Aquilo que Deus quer fazer e aquilo que já está em processo que Deus está fazendo, que começou lá no livro de Atos, fazendo com que as pessoas sejam salvas e reparando aquilo que estava danificado, as brechas. Amém? A palavra brecha foi usada pela primeira vez quando Davi tentou trazer a arca de volta. Lembram que ali na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Em primeiro lugar, Davi não tinha que carregar a arca da aliança num carro de bois, como fizeram os filisteus. Quando os filisteus devolveram a arca, colocaram num carro de bois. Davi não tinha que fazer isso, porque os filisteus não conheciam as escrituras.
Mas Davi conhecia. E ele não tinha que fazer isso. Consequentemente, os bois tropeçaram neste lugar chamado Eira de Nacon, e um homem chamado Uzá. O seu nome significa força. Não Uzias. Não é a força de Iá, que é a força de Deus. É sua própria força, Uzá. Uzá esticou a mão para segurar a arca, como se a arca fosse cair. Como se Deus precisasse de uma ajuda humana para sustentar sua glória. Amém? Não era um problema de pecado, era um problema de esforço humano, do trabalho humano no serviço de Deus. Então, Uzá caiu morto, e Davi temeu. E ele disse: como levarei a arca? Então ele deixou a arca aos cuidados de um homem chamado Obed-edom, de Gate. E por 3 meses a arca ficou ali, e a Bíblia diz: e a notícia chegou a Davi que Deus havia abençoado a Obed-edom e toda a sua família, e tudo o que ele tinha, com safras abundantes, a sua esposa estava mais bonita, seus filhos cada vez mais inteligentes e sábios, e tudo o que ele fazia prosperava. E eles sabiam qual era a fonte da bênção. Eles disseram para Davi: o Senhor tem abençoado Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então, depois de 3 meses, Davi percebeu, e aliás, quando Uzá morreu, Davi chamou aquele lugar de Pérez, o que significa brecha. Esta é a primeira vez que aparece brecha. Então isto é um lugar de morte, e você vai concordar comigo que nestes 2 anos o mundo tem estado numa brecha. Não é algo normal, não é uma vida costumeira, ordinária, dos nossos pais, avós e antepassados nos anos anteriores. É algo único, é uma brecha, não é normal, é uma quebra. Amém? Mas para nós que cremos, o Senhor está dizendo que este ano Ele vai reparar as brechas. Aleluia! Amém? Glória a Deus! E eu creio que estamos nas fases finais das últimas brechas da restauração e reparação do tabernáculo de Davi. Amém, igreja? Amém? Então, quando Davi ouviu que Obed-edom foi abençoado, ele foi até lá, até a casa dele, e trouxe a arca para a cidade de Davi, para a tenda de Davi, que é chamado de tabernáculo de Davi. Mas tem algo diferente aqui, porque quando o tabernáculo de Davi existia e a arca estava lá, não tinha o lavatório de bronze na frente da arca, não havia véu na frente da arca. E se você olhar as diferenças entre o tabernáculo de Moisés, e aliás o tabernáculo de Moisés ainda existia, quando Davi trouxe a arca de volta, o tabernáculo de Moisés ficava no lugar chamado Gibeon. Mas a arca da aliança não estava lá. Então isso é um retrato da igreja que não tem mais, sabe, como aquelas igrejas que às vezes nós vamos e se Deus não estiver naquela igreja, ninguém percebe a diferença. Tudo continua, música e tudo mais. Não, acima de todas as coisas, acima do louvor e da adoração, acima de toda música, o que queremos, amigo, é a pessoa maravilhosa e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o lugar central da igreja, assim também em nossas vidas, assim como Ele quer ser na sua vida. Glória a Deus. Amém? Então, naquela época, em Gibeon, o tabernáculo de Moisés estava lá com o lugar das ofertas, o lavatório de bronze estava lá, a manorá estava lá, na verdade tudo estava lá, as cortinas que cobriam, mas faltava a Arca da Aliança. Deixa eu mostrar para você as diferenças, na verdade elas estavam 10 quilômetros de distância. O tabernáculo de Davi estava no Monte Sião, e o Monte Sião retrata a graça, e aliás, o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, no nascimento da igreja, e encheu aquelas 120 pessoas naquele dia de Pentecostes, onde? No Monte Sião. E no Monte Sinai, quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. No Monte Sião, quando Deus derramou o Espírito, na mesma festa, dia de Pentecoste, 3.000 pessoas foram salvas. Aleluia! Aleluia! A letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E foi no Monte Sião que o Espírito Santo veio. E no momento que Davi trouxe a arca para o tabernáculo de Moisés estava, na verdade, a 10 quilômetros de distância, em Gibeon. Vamos ver as diferenças, porque estas diferenças vão mostrar e vão nos dar um entendimento rápido daquilo que Deus está fazendo. E como o homem, com a sua religiosidade, está invertendo as coisas.
Até mesmo a Igreja de Jesus Cristo hoje tem abraçado um conceito religioso ao invés da pessoa, ao invés da vital presença do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos as diferenças. O tabernáculo de Moisés retrata a lei, enquanto o tabernáculo de Davi, a graça. Lembrem que o tabernáculo de Moisés foi entregue ali no Monte Sinai. Então foi entregue no Monte Sinai, que também é um retrato de escravidão. Já o tabernáculo de Davi vem com a representação da graça. No Monte Sião, ficava ali no Monte Sião. Ali ficava o tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Moisés havia sacrifício incessante todos os dias. Por quê? Porque na verdade a obra não estava consumada. Amém? Apenas cobria o pecado, cobria por um dia, cobria por um ano. Mas o tabernáculo de Davi fala de um sacrifício de uma vez por todas, que retrata o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, derramando o seu sangue, amém? Glória a Deus. A próxima coisa é o véu. No tabernáculo de Moisés havia um véu muito grosso, entre o lugar santo, onde estava a menorá, onde ficava também o altar do incenso e a mesa dos pães, e um véu grosso separava o santo dos santos. Porém, no tabernáculo de Davi, veja que não havia nenhum véu. E havia louvor, adoração e comunhão direta com Deus. Havia o deleitar da presença de Deus. Esse é o significado de estar à sombra do Onipotente. É adorar entre as asas dos querubins. E o tabernáculo de Davi era assim. E repare que nenhum deles morreu ali. Amém? Glória a Deus. Vocês já repararam que quando Deus falou a forma que ele queria que a arca fosse trazida de volta, ele disse para colocarem nos ombros dos sacerdotes, não num carro de bois. O homem sempre cria coisas daquilo que eles acham que pode melhorar a igreja, daquilo que pode melhorar a sua vida espiritual, melhorar as suas vidas. Mas, sabe, a forma de Deus sempre vai ganhar. Amém? Quando Deus disse, carreguem a arca, que somente os levitas, os sacerdotes, carreguem a arca em seus ombros. Sabe, eles carregaram a arca do Monte Sinai por 40 anos em suas costas. Desde lá até o Rio Jordão, na Terra Prometida, por 40 anos. E não existe nenhum exemplo ou nenhuma situação onde tropeçaram e Deus feriu algum deles. Quando agimos da forma de Deus, tem vida, tem celebração. Davi fez do jeito dos filisteus e houve morte. E nestes 2 últimos anos tem havido morte. Amém? E o problema nem é tanto a questão do pecado estar abundando. É claro que o pecado é mau e Deus odeia o pecado. Mas, meu amigo, o pecado será punido, será visitado. Mas Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. E se a pessoa acreditar nisso em sua própria vida, Deus não a punirá por seus pecados nunca mais. O julgamento já passou. Aquele que crê em Jesus Cristo passou da morte para a vida. Então qual é o problema? Eu creio que Deus está colocando um fim nas forças humanas. Nestes 2 últimos anos, tudo que o homem se gabou em sua sabedoria morreu. Aquilo que o homem confiou na sua sabedoria morreu. Aquilo que se firmou em sua habilidade morreu. É como se Deus estivesse colocando o orgulho humano no lugar devido. Amém? Não é Deus que está mandando a pandemia. Aliás, ele não tem vírus para mandar. Ele só tem o dom perfeito. Mas ele permite, se o homem não quer nada com ele, basta ele levantar um dedo e todos nós caímos numa pandemia. Mas eu creio que parte desta aceleração, deste novo ano, amém, é que Deus vai nos preservar, vai nos curar, para que haja manifestação de cura. Eu creio que muitos de vocês foram enviados para uma quimioterapia pelo médico, por pelo menos 3 anos, ou talvez 4 anos, mas eu creio que a aceleração virá, e virá rapidamente. Glória ao nome de Jesus, amém? Sabe, aquilo que levaria 5 anos vai levar um tempo menor, amém? O texto diz que aquele que lavra alcançará o que ceifa. Vamos ler novamente. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar. O lavrador alcançará o ceifador. Então, amigo, o lavrador e o ceifador, bem, eles nunca se encontram. Não há nenhum risco dos dois se encontrarem, porque na verdade eles estão separados por meses. Amém? Quando a ceifa acaba, depois de alguns meses vem o lavrador e semeia as sementes.
nunca trabalham ao mesmo tempo. A mesma coisa com aquele que pisa as uvas com o que semeia. Amém? Quando eles pisam nas uvas, é porque é tempo de pisar nas uvas, porque a ceifa finalizou agora. Agora eles estão pisando para fazer o vinho. Amém? Não é o tempo de plantar a semente. Eles ainda estão fazendo o vinho nem está pronto ainda. Mas a Bíblia diz que o lavrador vai alcançar o ceifador. Significa que será tão repentino, tão rápido, que enquanto o semeador ainda está lavrando a terra, amém? O ceifador vai vir e veja que ele ainda nem está semeando, ele está lavrando a terra. Qual é o próximo passo? Semear. Amém? Então, porque ele está lavrando a terra, é tempo de colheita. Aleluia! E o ceifador está colhendo. E ambos se encontram e dizem, uau, isso nunca aconteceu. Ou seja, o tempo de lavrar e o tempo de colher se tornam um. Isto é aceleração. Aleluia! Também traz a ideia de abundância. Tem tanta abundância que colhe, até que chega o tempo de semear novamente. Como a semeadura em Israel, por exemplo. Eles lavram a terra em outubro. E então eles semeiam só lá no mês de novembro. E sabem quando eles colhem? Somente em abril e maio do ano seguinte. E aí novamente vem o intervalo de meses, até que chega a hora de semear novamente. Mas aqui, o lavrador e o ceifador se encontram. Aquele que pisa nas uvas e aquele que semeia a semente se encontram. Aleluia! Isso é uma grande aceleração e é uma grande abundância. Amém? E isso retrata coisas boas, meu amigo. O vinho na Bíblia fala de alegria, algo que Deus vai fazer que nos deixará alegres, celebrando na alegria do Senhor, aleluia, muita alegria, muito vinho novo neste ano, para você e para a sua família, amém, glória a Deus. E todas as lágrimas serão engolidas, as lágrimas, a dor e o sofrimento de anos anteriores, destes 2 últimos anos, neste ano. Amém, esteja na expectativa de novo vinho, aleluia. Amém. A continuação diz que os montes destilarão vinho novo e todas as colinas derreterão. Os montes destilarão vinho novo e as colinas derreterão. Na verdade, Amós e Joel compartilham a mesma profecia. Veja Joel 3. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, a mesma palavra em hebraico que Amós utilizou. Das colinas manará, em Amós é utilizada a palavra gotejará, mas é a mesma palavra, manar. Manará com o quê? Manará leite. E quando isso acontecerá? Quando eu restaurar o tabernáculo de Davi. Dias chegarão, diz o Senhor, que o lavrador alcançará o ceifador, e o pisador de uvas alcançará o semeador, e dos montes gotejarão vinho novo, ou vinho doce, em outra tradução. E todas as colinas derreterão. Derreter quer dizer manar. Manarão leite. Significa que haverá videiras ao redor e por todas as montanhas, e serão tão frutíferas como se as montanhas estivessem derramando vinho. Sabe, enquanto eu preparava a palavra, eu pesquisei um pouco sobre o vinho, porque eu admito que sou um daqueles que não entende absolutamente nada sobre vinho, mas eu observei que eles dizem que o vinho que é plantado em colinas, em socalcos, em encostas, são considerados vinhos de melhor qualidade do que aqueles de terrenos planos, de terrenos baixos, a menos que tenham os mesmos componentes, porque eles dizem que a drenagem e os ventos são perfeitos para terem excelentes uvas para o vinho. Então vinhos de qualidade são cultivados nas encostas. Amém? A Bíblia diz que as montanhas derramarão vinho doce. Isso fala de abundância, haverá abundância para as nossas vidas. Amém? Vinho novo também fala do poder do Espírito. Aleluia! Amém? Andaremos no poder do Espírito. Uma coisa que desejo cada vez mais para o povo de Deus é ver mais, não somente o fruto do Espírito, que devemos ter isso, é claro, mas os dons do Espírito que muitos cristãos desprezam, dizendo que é algo do passado. Mas nós precisamos que os dons de cura se manifestem neste ano cada vez mais e mais, concordam? Vejam todos os comentários de pessoas pedindo oração. Olha esses pedidos, eu diria que aproximadamente 50% deles são pedidos de cura para si mesmos ou para os seus entes queridos. Vamos orar. A Bíblia diz, buscai diligentemente os melhores dons do Espírito. Talvez não estejamos vendo esta manifestação em nossas vidas, pois, amigos, não estamos buscando diligentemente. Precisamos buscar os melhores dons. Amém? E eles se manifestarão.
Eu anseio muito para que os dons de cura se manifestem na vida das pessoas. Glória ao nome de Jesus. Eu busco diligentemente as palavras de sabedoria. Eu preciso que Deus me mostre o que vai acontecer. Amém? No futuro. Amém? Somente a parte que é importante que eu saiba. Deus não vai mostrar tudo, Ele nunca faria isso. Amém? Mas palavras de conhecimento para que eu não fique perdido, para que eu saiba o que está errado com o meu filho, ou o que está errado com esta pessoa que está me procurando e me pedindo um conselho. Eu preciso que a palavra de conhecimento venha, assim como veio para Jesus. Sim, você teve 5 maridos, e aquele com quem você vive não é o seu marido. Imediatamente ela viu Jesus de forma diferente. Então, amigo, precisamos dos dons do Espírito nesses dias, e eles se manifestarão de uma forma acelerada. Amém? E não somente as montanhas derramarão o vinho novo, diz também que das colinas fluirá leite. O significado aí é que haverá tanta abundância e uma alimentação tão rica para o gado que, consequentemente, este gado produzirá uma grande quantidade de leite. Essa é a ideia. Das montanhas derramarão vinho novo, vinho doce, e das colinas fluirá leite. Eu quero que você seja como Davi, com um coração para o Senhor. Amém? E Davi, na verdade, em Salmos 1:3-2, Davi diz que quando ele era jovem, ele já queria trazer a arca para o lugar que Deus queria, que é o Monte Sião. Era isso que estava no coração de Davi, por isso ele era segundo o coração de Deus. Deus sabia que estava no coração dele. Deus marcou aquele garoto. De todos os garotos em Israel, este garoto tinha um desejo. Vamos ler. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. E Davi diz assim, soubemos que a arca estava em Efrata. Veja, Davi era de Efrata, ele era de Belém, Efrata. A sua cidade natal é Belém, Efrata. Na pequena cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Davi veio de Belém, Efrata. E ele disse, quando eu estava em Efrata, eu ouvi sobre a arca, ouvi sobre isso, enquanto eu estava em Efrata. E encontramos, e onde foi encontrada? Nos campos de Jaar. Olhando no hebraico, esta palavra é a palavra Yar. Yar, Yaar. Yaar, no plural, é Yarim. Veja só, por 20 anos, enquanto Davi era um menino, amém? A arca estava, na verdade, num lugar chamado Kiriat Jearim. E o primeiro rei de Israel não tinha nenhum desejo pela arca. E Davi diz, nós a encontramos nos campos de Yarim, Yaar. E aquele lugar, aquela cidade onde a arca estava, por 20 anos foi chamada de Kiriat Jearim, a cidade dos bosques. Kiriat significa cidade. Yarim, Yarim. Jearim é o plural de bosques, florestas. Literalmente ele encontrou na cidade dos bosques. Amém? Vamos descer e ver o que Davi disse. Davi disse, vamos para o seu tabernáculo, o tabernáculo de Davi neste contexto. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Em Hebreus 4, Deus diz para nós, para entrarmos no descanso. Amém? Para a terra do descanso. Mais especificamente, é no tabernáculo de Davi. E quando você entra em seu descanso, você entra no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos você descobre um novo e vivo caminho. Quando olhamos as diferenças entre o tabernáculo de Davi e de Moisés, vimos que um é um caminho de morte. Vamos falar mais sobre isso adiante. Vamos continuar comparando e vendo o contraste. Sacerdócio araônico aqui e ali de Melquisedeque. Sem acesso ao Santo dos Santos, acesso livre ao Santo dos Santos. Uma obra que nunca termina versus uma obra consumada. E finalmente, ameaças de morte. Veja isso. Mas no tabernáculo de Davi é um novo e vivo caminho. Que é o caminho da igreja agora. Amigo, a Bíblia chama a presença de Deus de novo e vivo caminho. Diz em Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho. Diga isso. Novo e vivo caminho. Diga, novo e vivo caminho. Amigo, este ano, passe mais tempo com o Senhor. E saiba que toda vez que você vem, é um novo caminho. Qual é o velho caminho? Quanto mais você se aproxima, a morte também fica mais perto. Porque se você não é perfeito, se não estiver preparado,
ou você até mesmo comete um pecado até no seu pensamento, na presença de Deus você morre. Amém? O Santíssimo Deus não pode aceitar o pecado em sua presença, mas agora, veja, tenhamos, portanto, confiança, irmãos, para entrar no Santo dos Santos. Pelas suas boas obras? Não. Pelas suas boas intenções? Não. Pelo seu comportamento? Não, mas pelo sangue de Jesus. Pelo sangue que foi derramado no verdadeiro propiciatório, na presença de Deus. Aleluia! Então agora temos um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho que Ele conquistou para nós. Pela sua carne, o véu. O véu representa a sua carne, que foi rasgada na cruz. E o caminho foi aberto. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, não é apenas um novo caminho, mas é um vivo caminho. Sabe o que significa? Que quanto mais você se aproxima do novo e vivo caminho, amém? Vivo caminho significa o contrário do Velho Testamento, que quanto mais você se aproximava, mais chances você tinha de morrer. Porque você não é perfeito e é baseado em quem você é, debaixo da lei. Mas agora está baseado em Jesus, e quanto mais você vem, não é somente um novo caminho, é um novo e vivo caminho, cada vez tem mais vida. Quanto mais você buscar a Deus neste ano, ouça isso, mais as doenças no seu corpo morrem. Amém? Quanto mais perto de Deus, mais você percebe que a doença se enfraquece. Amém? Que a depressão se dissipa. Por quê? Porque você está na presença de Deus e há um novo e vivo caminho. Vivo caminho, um caminho doador de vida. Aleluia! Quanto mais perto de Deus, mais aquela doença, aquele desânimo que você sente, aquele trauma emocional e qualquer vício que você tenha, isso passa a morrer. E mais você passa a viver. Aleluia! Eu oro para que você entenda isso, amigo. Amém? Não permita que a religião entre, não coloque a sua cabeça na lei. Não se encha de medo de se aproximar de Deus pela consciência de quem você é, ao invés de quem Cristo é. Amém? Você fica pensando naquilo que você faz ou deixa de fazer, ao invés do que Cristo já fez. Não, mova o seu olhar de você para Jesus. Ele é totalmente amável. Amém? E vamos voltar para Salmos 132. O texto diz assim: Levanta-te, Senhor. Davi diz que quando ele era um menino, ele ouviu sobre a arca em Belém, Efrata, e a encontrou em Kiriat Jearim, e agora ele diz: Levanta-te, Senhor, para o teu lugar de descanso. Este é o ano do descanso, que é o descanso dele. E Deus quer que entremos no descanso dele. Como? Quanto mais nós entendemos sobre a arca da aliança e o que ela significa, os materiais, o propiciatório, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, mais nós celebramos isso, a preciosidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais você entra no descanso, porque este é o seu lugar de descanso. E Davi diz: Levanta-te, Senhor, para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, e cantem de alegria os teus fiéis. Aleluia! Amém! Ele continua dizendo: porque o Senhor escolheu Sião. Veja, meu amigo, Deus não escolheu o Monte Sinai. O Monte Sinai agora é antiquado. Deus mudou de montanhas. Você não foi chamado para o Sinai. Você foi chamado para o Monte Sião, amém? O Senhor escolheu, foi a escolha dele, com o desejo de fazê-la a sua habitação. E esta palavra desejo é uma palavra forte. É literalmente um desejo intenso. É um forte desejo. E ele usa essa palavra, avav, em hebraico, para descrever o que ele sente sobre o Monte Sião. Porque o Monte Sião fala da graça e o Monte Sinai fala da lei. A lei exige, a graça provê. No Monte Sião, quanto mais você se aproxima, mais suprimento você tem. Aleluia! Amém! Amém! E o tabernáculo de Davi ficava ali no Monte Sião. Amém? Na cidade de Davi. Aliás, eles descobriram a cidade de Davi alguns anos atrás e você pode visitá-la em Israel. E em algum lugar no meio daquelas colinas é onde ficava o tabernáculo de Davi. Falarei mais nas próximas semanas. Eu estou apenas começando nesta visão do ano. Na verdade, é só o começo. Amém? Então, por favor, sintonize. Sabe, eu sinto que é algo que está tão concentrado que eu só posso liberar pouco a pouco. Amém? É como uma nascente e um rio. E vamos finalizar nas próximas semanas. E eu creio que você ficará animado, você ficará cativado pela visão que Deus tem para você pessoalmente. Mesmo que a visão seja geral,
para esta igreja e para o meu ministério e para aqueles que seguem este ministério, mas eu sei que você ouvirá algo pessoal do Senhor para a sua vida neste ano. Nessa luz, enquanto recebe a palavra, na sua luz vemos a luz. Amém? E isso é o que Davi disse. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. E agora é Deus falando, este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono. E novamente a palavra, esse é o meu intenso desejo. E eu abençoarei abundantemente este lugar. Neste lugar, você será muito abençoado com a sua provisão. Amigo, a Bíblia diz claramente, amém? Não somente abençoado. Em hebraico, a palavra abundantemente abençoado é a palavra barak, mencionada 2 vezes para mostrar intensidade. Amém? E também algo enorme. Amém? Denota abundância. Em português dizemos abundantemente abençoados. Abençoarei abundantemente este lugar. Qual lugar? O Monte Sião, nenhum outro lugar, não é o Monte Sinai. Somente o Monte Sião. E suprirei os pobres com pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Quero compartilhar um testemunho que nós recebemos, que chegou para nós na véspera de Natal. Amém? Há alguns dias atrás. Eu quero compartilhar porque quando eu li isso, apenas confirmou para mim aquilo que Deus está falando sobre esse novo ano. Amém? Ouçam. É uma irmã da Virgínia, Estados Unidos. Eu lutava contra a bulimia e contra um distúrbio alimentar por 30 anos, desde os 12 anos de idade. Cada refeição parecia, uau, distúrbio alimentar por 30 anos, desde os 12. É muito tempo para ter um distúrbio. Cada refeição parecia que eu tinha uma arma na garganta. Havia tanto estresse e pressão para comer da forma correta, que eu comia e vomitava diariamente. E de vez em quando saía até sangue. Eu já estive por vários programas de recuperação e hospitalizações, e ainda assim não havia mudado. Procurava por meus amigos no meio dessa luta, que parecia para mim como um processo sem fim. Nada parecia ser capaz de me ajudar a superar esse transtorno alimentar. Então, no último trimestre de 2021, comecei a ouvir as palavras do pastor Prince diariamente por 1 mês, e eu sabia que o Senhor estava me curando. Uma noite em dezembro, eu estava desesperada e fiz o download de uma mensagem do pastor Prince chamada Jesus, o fim da sua luta. E eu ouvi atentamente. Naquele dia, eu pedi ao Senhor que me ajudasse a receber aquilo que ele estava falando. Glória a Deus, o evangelho é tão simples e poderoso. Enquanto eu refletia nas palavras, assim como Jesus é, eu também sou neste mundo. E eu disse, assim como Jesus não sofre de nenhum distúrbio alimentar e não está preocupado sobre o que comer e sobre o futuro, eu também não estou. Como Jesus não odeia o seu corpo, eu também não odeio o meu corpo. E eu também confesso que a partir de agora não terei mais essa luta e que Jesus é agora a minha verdadeira identidade. Eu simplesmente orei e pedi a Deus que me ajudasse a receber essa verdade. E decidi parar com todo o meu esforço, isso é descanso, de tentar controlar ou prevenir a desordem alimentar. No dia seguinte, dia seguinte, ouçam, estamos falando de aceleração. No dia seguinte, passei bem o dia inteiro. E cada refeição foi uma experiência de alimentação normal. Não sofri de nenhuma ansiedade enquanto eu comia e nem mesmo fiquei tentando controlar aquilo que eu estava comendo. E desde aquele dia, eu tenho desfrutado de uma liberdade completa das garras do distúrbio alimentar com o qual eu lutava por 30 anos. Obrigado ao pastor Prince e ao seu ministério, que nos conduzem à graça de Deus. A Deus toda a glória, aleluia! No ano do descanso e da aceleração. Deus me entregou isso e eu acabei lendo somente ontem à noite. E que confirmação para este ano novo. Amigo, ele vai te trazê-lo para o descanso. Amém? E desta forma te dará uma aceleração. Eu sei que parece algo paradoxal, descanso e aceleração. Mas confie em Deus, no caminho dele. Quanto mais entrar em seu descanso, mais você acelera. E todo mundo está tentando acelerar,
procurando a realização dos seus sonhos, as coisas que eles buscam e o anseio de ser rico e coisas do tipo, mas você está descansando no Senhor, se deleitando na sua presença, servindo ao Senhor, amém? Somente fazendo o que a Arca da Aliança que está à sua frente te manda fazer, as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E os seus caminhos são caminhos de graça. E ainda assim, estará acelerando, mais do que todos eles juntos. Eles têm somente os seus próprios recursos. Eles dependem apenas dos caminhos humanos para confiar, mas você tem o Deus Todo-Poderoso. Amém? O Senhor Jesus Cristo. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E amigo, neste ano do descanso e da aceleração, Ele quer que você entre no descanso. Amigo, eu sinto que estamos apenas começando aquilo que vai acontecer este ano. Muito mais a ser compartilhado. Amém? Mas deixa eu orar por você. Antes de tudo, eu quero orar por aqueles de vocês que ainda não são salvos. Você diz, eu ainda não sou cristão, Pastor Prince. Eu já ouvi algumas mensagens aqui e ali, mas ainda não tomei a decisão de tornar Jesus o meu Senhor e Salvador. Eu acredito que hoje é o dia. O tempo é agora. Faça agora essa oração, de fato do fundo do seu coração, chamando Jesus para a sua vida, a verdadeira Arca da Aliança, e você verá que tudo na sua vida fará mais sentido, e você terá o que Jesus prometeu, vida e vida com abundância. Amém? A vida de um homem não consiste naquilo que ele pode possuir. Sabe, você compra algo, se acostuma com aquilo e de repente aquilo está no canto, tomando poeira, e fica ali jogado. Mas sabe, com Jesus, qualidade de vida, ela passa a fluir o tempo todo. E Deus quer te trazer, amigo, para um lugar onde há apenas o descanso, calma, paz. E este lugar é quando você sabe que todos os seus pecados foram perdoados. Amém? Faça essa oração comigo agora. Pai Celestial, eu te agradeço por enviar Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. E eu creio que seu precioso sangue, ele lava todos os meus pecados. Obrigado, Pai, por ressuscitá-lo dos mortos. E ele está vivo à sua destra, com o poder de uma vida eterna. Obrigado, Pai, que Jesus Cristo, este mesmo Jesus Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador, agora e para sempre. Eu te agradeço, Pai. A Arca da Aliança, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, agora está na minha vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, os seus pecados foram perdoados. Você é uma nova criação em Cristo. E agora você faz parte da maior organização do mundo, chamada Igreja de Jesus Cristo, que durará por toda a eternidade. Você faz parte dela. Permaneça ouvindo a palavra, amém? Glória a Deus. E eu quero orar por todos vocês neste ano novo. Uma oração que eu creio que o Senhor Jesus me direcionou a orar. E Ele me direcionou também a orar. Sabe, tem muitas pessoas que estão morrendo fora do tempo e Deus não quer que isso aconteça com você. E Deus pode evitar isso. Não se esqueça que a morte para Deus é um inimigo. Amém? E o inimigo das nossas almas, o diabo, está aí. E precisamos ouvir aquilo que Deus nos diz. E uma das coisas é que Ele nos pede para orar, pedindo para Ele não nos deixar cair em tentação, mas que nos livre do mal. Amém? Então oremos. Agora, fique de pé. Glória a Deus. Amém? Se estiver alguém com você, deem as mãos e receba esta oração. Para este novo ano, eu faço essa oração por você. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações, e não somente responde, mas responde abundantemente, de forma transbordante, muito além, Pai. Obrigado, Senhor. E Pai, eu oro por cada pessoa sob o som da minha voz. E eu oro, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor dê a cada um deles o espírito de sabedoria e de revelação, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que eles fiquem animados nos dias que virão, Senhor, para ver mais e mais de Jesus em cada pregação, que em cada ensino o anseio seja conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, e que suas vidas, Senhor, possam estar focada e ocupada na maravilhosa e adorável pessoa de Jesus Cristo. Eu clamo isso, Senhor, por cada um que me ouve. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que estão lutando contra a depressão e eles têm clamado ao Senhor e não estão vendo a manifestação. Aqueles que estão doentes e clamam por cura e parece que não melhoram e eles aguardam pela colheita da cura, Senhor. Eu oro em nome de Jesus que neste ano, Senhor, essa cura possa vir à tona rapidamente, que essa cura possa florescer, Senhor, rapidamente, de forma acelerada, e que a colheita possa ser abundante.
assim como as montanhas derramando vinho e as colinas fluindo com leite. Aleluia! Pai Celestial, eu oro, Senhor, para que guarde cada um que me ouve no esconderijo do Altíssimo, no seu pavilhão secreto, totalmente protegido da depressão, da ganância, da luxúria e de todas as coisas que podem afastá-lo, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor os proteja de cada doença e de cada enfermidade. E os proteja, Pai, da morte prematura ao longo deste ano, Pai. E, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor os prospere onde quer que estejam, que os faça prosperar, assim como as suas almas prosperam. Faz com que eles estejam saudáveis, Pai, assim como o seu homem interior é saudável. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus e eu oro, Deus Pai, que o Senhor guie a todos nós, nos conduza ao longo do ano, Senhor, não para as tentações, não para as provas, mas livra-nos do poder do maligno ao longo deste ano, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está animado, amigo? Aguarde na semana que vem a palavra que o Senhor nos dará. Deus abençoe a cada um de vocês.